Olá, pessoal. Nós vamos estar, neste momento, trabalhando aí um assunto do módulo número 4 já, que é a parte de cinética química. Então, essa parte a gente vai estar encontrando na parte de Química 2 do módulo 4. Então, essa aula já faz parte do PCD 19. Então, nós vamos estudar, tá, a parte da química que é responsável pelas variações, ou que é responsável pelo estudo da velocidade com que as reações ocorrem. Então, na natureza, você encontra muitos exemplos de reações químicas que ocorrem com velocidades diferentes. Se você avaliar a explosão de uma bomba, ela é instantânea. A velocidade da reação é imediata, ela é muito grande. A reação acontece com uma velocidade muito grande. Se você observar a maturação de uma fruta, o conjunto de reações que ocorre ali já tende a ser muito lentas. E o enferrujamento, a oxidação, por exemplo, de uma peça de metal, ela também ocorre de forma lenta. Então, são vários exemplos que nós temos no nosso dia a dia que mostram exatamente esta realidade que ocorre na cinética química. Então, a cinética química é a parte da química responsável pelo estudo, não é, da velocidade das reações e os fatores que podem influenciar na velocidade dessas reações. Então, nós já estudamos uma equação química, nós já estudamos as partes que compõem uma reação química, nós já estudamos o balanceamento das equações químicas, nós já estudamos o cálculo de massa das reações químicas. Então, nós vamos estudar agora a velocidade com que essas reações ocorrem e os fatores que influenciam na velocidade dessas reações, e também vamos estar estudando o porquê da velocidade das reações. Então, a velocidade de uma reação depende de quê? Tá? Então, uma reação a gente sabe que depende de uma equação química cujas as partes que compõem essa equação são reagentes e produtos, os coeficientes e os índices dessa equação. Então, nós vamos observar que a velocidade de uma equação, ela depende, por exemplo, da natureza das substâncias reagentes. Se você tem moléculas, você vai perceber que a velocidade da reação de equações moleculares serão mais lentas do que as reações que ocorrem com íons. Ou seja, os íons, eles apresentam cargas elétricas. Então, estruturas formadas por cargas elétricas, quando, por exemplo, quando se encontra em um meio que favorece a reação, tá? As reações são muito rápidas. Por quê? Porque os reagentes já estão prontos para a reação. Você tem cargas elétricas positivas e negativas, portanto, elas já estão prontas para a reação ocorre muito rapidamente. Então, nos compostos iônicos, quando eles se encontram fundidos ou dissolvidos em água, você percebe que a reação vai ocorrer muito rapidamente. Então, uma reação química, ela depende muito da velocidade com que os reagentes são consumidos. Ou, eu posso dizer, a velocidade com que os produtos são formados. Então, os reagentes vão
vão se degradando, as ligações vão se quebrando e os produtos vão formando novas ligações. Então, a velocidade com que isto ocorre, é assunto, é conteúdo dessa parte da química chamada de cinética química. Então, veja só, nós temos alguns fatores importantes que modificam ou que contribuem ou afetam a velocidade das reações químicas. Primeiro, o estado físico dos reagentes. Então, veja só, os reagentes eles podem estar no estado sólido, líquido e gasoso. Então, é evidente, pessoal, que o estado sólido ele reage mais lentamente. Vocês se lembram que o estado sólido tem baixo nível energético. O nível energético de um meio é importante, de uma substância é importante, porque o estado sólido tem baixo nível energético e quanto menor o nível energético de uma estrutura, menor é a movimentação dessas partículas. E você sabe o quanto é importante a movimentação das partículas para que uma reação química ocorra. Então, é importante que haja interação entre as partículas para que, quanto maior o número de partículas que entrem em contato, tá? Então, maior a probabilidade da reação ocorrer mais rápido. Como no estado sólido, as partículas estão muito próximas devido ao baixo nível energético, então a movimentação é pequena. Com consequência, as reações também são mais lentas. Mesmo dentro do estado sólido, você tem variações, porque você pode ter o estado sólido, mas em fragmentos maiores. Se você pulverizar ou se você subdividir o estado sólido, você aumenta a interação na coisa chamada superfície de contato. Então, você vai observar que, mesmo no estado sólido, se você subdividir a matéria cada vez em partes menores, então você vai aumentar a probabilidade de interação entre as partículas, portanto, você pode acelerar a velocidade de uma reação. Porque o estado sólido inteiro reage mais lentamente do que em fragmentos, fragmentos reagem mais lentamente do que na forma de pó. Então, quanto mais subdividido estiver o estado sólido, maior vai ser a interação e maior também vai ser a velocidade da reação, beleza? Então, o estado líquido, pessoal, vocês se lembram, o estado líquido, já há um certo distanciamento entre as moléculas. Devido a esse distanciamento entre as moléculas, e devo chamar sua atenção que esse distanciamento não é muito grande, é apenas uma folga. E essa folga entre as moléculas permite que umas rolem sobre as outras, e é exatamente isso aí que garante a fluidez dos líquidos. Então, os líquidos fluem exatamente por causa dessa pequena folga que existe entre as moléculas, e essa pequena folga, esse pequeno afastamento faz com que elas rolem umas sobre as outras e garante e imprime à substância uma capacidade de escorrer, que nós chamamos de capacidade de fluir ou fluidez da substância. Então, o nível energético vai aumentando, a distância entre as partículas vai aumentando, a movimentação e, como consequência, facilita os choques que são importantes para que uma reação ocorra. Por isso que o estado líquido, as reações que ocorrem numa substância no estado líquido, a velocidade é maior do que a que ocorre no estado sólido. E, por fim, o estado gasoso, que é aquele estado que se apresenta por um nível energético muito elevado. Então, essas substâncias, elas acabam tendo uma velocidade de reação muito grande. Apesar de que nem sempre uma reação ocorrer muito rapidamente, isso constitui uma vantagem, tá? Porque às vezes a velocidade da reação é grande, porém ela
não tem controle, a gente não tem controle sobre ela. Por isso que a gente percebe que nas reações químicas, nos laboratórios, trabalha-se muito mais com as soluções líquidas do que com as soluções gasosas. E é exatamente por isso, por essa falta de controle que se tem, tá, da velocidade das reações quando ocorrem no estado gasoso. Beleza, pessoal? Mas em termos energéticos, você sabe que o estado gasoso é aquele que acontece com uma frequência maior de choques devido ao nível energético ser bastante elevado. Beleza? Outro fator importante, então, além da natureza, do estado físico, então, estado físico, você, sólido, lento, líquido, maior, reage mais rapidamente que o sólido, e o gasoso reage mais rapidamente do que o estado líquido. E se perguntar a você qual é a razão disso, você saber o nível de energia que existe dentro das estruturas de cada estado físico desse. Outro fator importante são as concentrações dos reagentes. Concentração, quando se fala em concentração, a gente lembra logo da quantidade de partículas, tá, que existe, por exemplo, em um ambiente. Se você observar, nesse momento, nós iniciou o Campeonato Brasileiro, nós éramos acostumados com os estados cheios, então o contato entre as pessoas ali era muito grande. Então dá para ter uma ideia de concentração e baixa concentração. Se você observar os estádios hoje vazios, você vai perceber se a reação química dependesse do contato entre as pessoas ali, neste momento, não ia acontecer reação nenhuma, não está acontecendo reação nenhuma por causa da frequência das colisões ali, que são inexistentes. Ou seja, a quantidade de torcedores ali, o contato entre eles iam favorecer exatamente as reações químicas. Então, quanto maior a quantidade de partículas em um ambiente, maior a possibilidade e probabilidade de choques, e a quantidade de choques, elas são extremamente importantes, pessoal, para a velocidade das reações químicas. Eles mantêm uma relação diretamente proporcional. Quanto maior a quantidade de partículas, maior a velocidade das reações químicas, ok? Então, fatores que afetam a velocidade das reações. Quanto maior a quantidade de partículas, ou seja, a concentração de uma substância no ambiente, maior a quantidade de partículas, maior a probabilidade de choques e maior será a velocidade desta reação. Beleza? Temperatura. A temperatura é muito importante. Você sabe que a temperatura de um ambiente influencia muito na velocidade com que as reações químicas ocorrem. Nós estamos vivendo num momento no nosso país que, em muitos lugares do nosso país, que é gigantesco, nós temos tem climas, inclusive climas diferentes. Vivemos um ambiente tropical, mas que existem vários climas dentro do mesmo país. Então, nós temos o clima principal, mas temos regiões onde há estações diferentes ao longo do ano. E isso contribui, por exemplo, para que as chuvas, não é, a umidade do ar, ela ocorra de forma diferente em muitas regiões do país. Nós temos, né, o distanciamento dos oceanos também diminui a umidade relativa do ar. Isso faz com que, em determinadas épocas do ano, o clima seco ele favorece exatamente as queimadas e as reações químicas de combustão. Então, durante esse ano, a gente está vendo muitas reações químicas que ocorrem, por exemplo, favorecendo a velocidade das reações. Então, a temperatura elevada, baixa umidade relativa do ar, então tudo isso favorece baixa umidade relativa do ar, aliado à alta temperatura, favorece, tá, a velocidade com que as reações químicas ocorrem. Então, presença de um catalisador.
Então, a presença do catalisador, o catalisador acelera as reações químicas. Então, uma reação química, ela é aumentada exatamente devido à presença de um catalisador. Então, quanto maior a energia de ativação que você fornece a uma reação para iniciar essa reação, então mais lenta ela será. O catalisador vai exatamente diminuir a velocidade da reação. Então, esses são alguns fatores, nós vamos estudar detalhadamente cada um desses fatores à medida que nós vamos andar. Então, próxima aula, nós vamos falar sobre a velocidade média com que esses fatores vão acontecer e também falar sobre velocidade instantânea. Valeu? Então, até a próxima.